Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um radar semanal da Uninvest em Mentoria. Essa semana que passou tivemos um destaque positivo na operação de BIF3 que estávamos aí posicionados. A operação conseguiu alcançar o alvo final, proporcionando aí um gain muito bom. Infelizmente também tivemos um stop, a operação em NVIDIA, a BDR aí de NVIDIA. A gente vai dar uma breve passada aí pelo gráfico do Ibov, nosso índice brasileiro, e também pelo gráfico de Bitcoin. A gente separou para vocês alguns estudos de alguns papéis que respeitam a nossa estratégia. Lembrando que não é recomendação de compra e venda, é apenas estudos de alguns ativos que respeitam a estratégia da Uninvest em Mentoria. Então, vamos lá agora para o gráfico, dar uma estudada aí nesses ativos. Bom, pessoal, vamos iniciar aí os nossos estudos com o gráfico do Ibovespa. O gráfico do Ibovespa no semanal já tem aí uma longa tendência de alta, tá ok? O gráfico andou aqui nos meses de novembro e dezembro, né, abaixo das médias, porém, no mês aí de janeiro ganhou bastante força compradora, acabou superando as nossas médias e vem numa tendência de alta bastante forte. O gráfico diário está um pouco esticado, o ativo fez uma correção aí até a média de 80, nossa média Tafarel, depois do rompimento, né, de uma linha de tendência de baixa que já vinha aí há bastante tempo, desde julho de 2021, que o ativo vinha aí numa linha de tendência de baixa. Após o rompimento dessa linha de tendência, o ativo ganhou força e a perspectiva é de alta, perspectiva positiva aí para o nosso Ibov. Destaque positivo da nossa semana que passou, BIF3 alcançou aí o segundo alvo que a gente tinha programado para a operação, um gain fantástico de 12%, né? 12,06%. O ativo aí, após o rompimento do pivô de alta, acabou ganhando bastante força e agora eu acredito que está um pouco esticado, não tem muito o que fazer no papel, tem que esperar aí uma nova correção para que tenham novas entradas no ativo. Então, o ativo após corrigir aí na média rápida de 20 períodos, a gente conseguiu pegar esse pivô de alta nos 60 minutos e aí o ativo acabou rompendo o topo. Aqui fez topo, aqui fez fundo, topo, fundo mais alto do que o fundo anterior, rompeu o topo e acabou alcançando lá o segundo alvo, né, da operação. Então, operação bastante positiva aí em BIF3, destaque da semana. Bom, o stop que a gente tomou foi em NVIDIA, BDR aí de NVIDIA. O ativo ele vinha num processo de rompimento de uma linha de tendência de baixa. O preço também estava operando aí acima da média de 80 no Tafarel. Tava aqui uma configuração bem interessante que a gente gosta de pegar, um setup bem interessante aí de rompimento de linha de tendência. Nos 60 minutos, o ativo vinha demonstrando força compradora através do rompimento aí de um pivô de alta, né? Então aqui fez fundo, topo, fundo mais alto. E aqui fez topo de novo, fez fundo mais alto do que o fundo anterior, bem próximo do rompimento dessa linha de tendência de baixa. A gente pegou o ativo no rompimento dos 28,20, né? Stop aqui no fundo, porém o ativo bateu aqui, né, na linha de tendência e acabou corrigindo, alcançando lá o nosso stop. Então esse aí foi o stop em NVIDIA. Pessoal, vamos dar uma breve passada nos ativos que a gente ainda está posicionado, como é o caso aí de Santos BRP, ok? O ativo rompeu linha de tendência de baixa no gráfico diário, a gente conseguiu pegar o pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Aqui fez topo, fundo mais alto do que fundo anterior, rompimento do topo, stop no fundo. O ativo quase alcançou lá o segundo alvo da operação. Perspectiva ainda positiva para esse papel, tá ok? Então a gente ainda segue nessa operação. Próximo papel aí, bem rápido, Banco do Brasil. Banco do Brasil rompeu também linha de tendência de baixa no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, a gente conseguiu aí pegar
o pivô de alta, né, aqui fez topo, fundo mais alto do que fundo anterior. A gente pegou o rompimento do topo com stop no fundo, porém o ativo ainda está bem próximo do nosso ponto de entrada, não chegou lá a alcançar nem o primeiro alvo ainda da operação, tá ok? Então, próximo papel aí, Banco Bradesco, também no rompimento de uma linha de tendência de baixa. O ativo rompeu e agora fez um processo de correção, porém já deu aí o primeiro alvo da operação. Quem preferiu sair aí no primeiro alvo já conseguiu aí um lucro de 4% nesse ativo. Próximo ativo aí, GGBR4, ativo está com bastante força compradora também, numa longa tendência de alta. O ativo rompeu média de 80, corrigiu próximo aqui da média de 20 períodos, nossa média rápida, e aí formou um pivô de alta, que é o padrão que a gente gosta de operar. A gente pegou aqui no rompimento de 31,10, stop aqui em 29,43, porém papel aí andando de lado, ainda bem próximo do nosso ponto de entrada, segue aí a entrada ainda em aberto em GGBR4. Próximo é Petz. Petz aí vem rompendo, né? Rompeu uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, os preços começaram a operar acima da nossa média Tafarel. Eu fiquei interessado no papel, gosto muito de comprar próximo às médias e após um rompimento de uma linha de tendência de baixa, o ativo formou um pivô, esticou um pouco, depois corrigiu e ainda aí bem próximo do nosso ponto de entrada, que é 19,15 e stop 17,69, tá ok? Bom, o próximo ativo que também estamos posicionados é Carrefour. Carrefour já está bastante esticado aí no gráfico diário. Teve pessoas que já até realizaram lucro. Chegou bem próximo de atingir o segundo alvo da operação, que é 23,26, tá ok? Então a gente pegou o rompimento desse pivô de alta, o ativo aí bem próximo do segundo alvo da operação. Quem preferiu sair no primeiro já pegou aí 7,57% de gain em Carrefour. Pessoal, vamos iniciar agora os estudos, né, dos ativos que respeitam aí a nossa estratégia. O setor de construção civil deu uma fortalecida muito grande aí nessas últimas semanas. MRV rompeu aí a média de 80 períodos com bastante força, tá? Então vinha num processo de tendência de baixa e agora parece que ganhou bastante força compradora. Então a gente pode dar uma verificada aqui no volume financeiro, que no volume aqui do rompimento da média foi bastante expressivo o volume. E a gente ficou interessado no setor como um todo. O setor está demonstrando bastante força compradora. Então o MRV não perdeu aqui o fundo do Covid, vem trabalhando agora no processo de topos e fundos ascendentes. A gente verifica isso nos 60 minutos. Então a gente conseguiu pegar aqui, analisar um pivô de alta no gráfico de 60. Então vamos desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. A gente verificou que aqui fez topo, né? Aqui fez um fundo, aqui deixou outro topo e aqui, se concretizar como fundo, fica sendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente pega o rompimento do topo com stop no fundo. Lembrando que essa operação tem um risco aí de aproximadamente 7%. Então, entrada em MRV é o rompimento dos 13,69, rompimento dos 13,69, stop 12,72, primeiro alvo 14,66, segundo alvo 15,63. Próximo ativo aí a ser estudado na semana é 3 tentos, que vem operando acima da nossa média de 80 períodos no gráfico diário. A gente pode perceber que vem formando também uma linha de tendência de alta. Os topos estão cada vez mais, os fundos estão cada vez mais altos, né, do que os fundos anteriores, assim também como os topos. Então, o ativo aí, o preço bem próximo das nossas médias, da média de 80 e da média de 20. Eu gosto de operar nessa região e aqui vem formando o pivô de alta no ativo. Então, vamos mais uma vez, aqui fez o topo, corrigiu, deixou um fundo, aqui novamente deixou mais um topo e aqui um fundo
mais alto do que o fundo anterior. Então a gente gosta de comprar no rompimento do topo, stop no fundo. Beleza, pessoal? Então essa aí é a entrada em 3 tentos. Rompimento de 10,27, stop em 9,71. Primeiro alvo 10,83, segundo alvo 11,39. Próximo papel aí da nossa lista é Vale 3. Vale no gráfico diário, vem aí já desde novembro, de 2021, num processo de tendência de alta. Então o ativo ele fez um processo de correção aqui na média rápida, na média de 20 períodos. A gente vai lá para o gráfico semanal, o papel está operando acima da média de 80 períodos. Lá no gráfico de 60 minutos, ele vem fazendo aqui a formação de um pivô de alta. Então aqui fez um topo, aqui deixou um fundo, aqui fez um topo. E se aqui se concretizar como fundo, fica sendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente gosta de pegar o rompimento do topo, stop no fundo, risco aí de mais ou menos 6% dentro dessa operação. Então, entrada em Vale, rompimento de 99,43, stop em 93,40, primeiro alvo 105,46, segundo alvo 111,49. Nosso próximo estudo é Ambipar. Ambipar vem no processo de rompimento de linha de tendência de baixa. Os preços passaram a operar aí acima da nossa média Tafarel. E aí, no gráfico de 60 minutos após o rompimento aí da linha de tendência, a gente pode notar que vem fazendo aí um pivô de alta. Então, novamente, vamos mostrar aqui o pivô. Aqui vem fazendo topos e fundos descendentes. Agora fez um topo, deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Novamente fez um topo e se aqui se concretizar como fundo, também vai ser um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, essa é a formação do pivô, rompimento do topo com stop no fundo, ativo aí demonstrando força compradora. Entradas em Ambipar, rompimento de 38,81, rompimento do topo do pivô, stop em 36,62, primeiro alvo R$ 41,00, segundo alvo R$ 43,19. Então essa é a entrada em Ambipar. Último ativo aí do estudo semanal é Vamo 3. Vamo 3 vem rompendo uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, tá ok, pessoal? E aí a gente não olha, para esse tipo de setup, a gente não olha gráfico semanal. Então a gente pode notar que rompeu com bastante força compradora, aqui praticamente já tem bastante dias aí, já tem algumas semanas na verdade, que o ativo não tem correção. Teve esses 2 dias aqui de uma correção bem modesta, Então a gente vê que o ativo está com bastante força compradora. A gente vai lá para os 60 minutos, após o rompimento dessa linha de tendência de baixa, a gente pode notar que o ativo vem fazendo a formação aí do nosso pivô de alta. Então, mais uma vez, vamos mostrar. Aqui fez topo, fundo, e aqui a gente pode notar que fez um topo e um fundo mais alto do que os fundos anteriores. Então, a gente pega no rompimento do topo com stop no fundo. Ok, pessoal? Então, entrada aí em Vamo 3. Vamo 3 no rompimento de 13,51, stop em 12,63, primeiro alvo 14,39, segundo alvo 15,27. Então, esses aí foram os papéis que respeitam a estratégia da Uninvest em Mentoria. Bom, pessoal, para encerrarmos, vamos dar uma passada aí rápido no gráfico de Bitcoin. Bitcoin ainda segue tendência de alta, está operando aí acima das nossas médias, tanto da média Tafarel como da média de 20 períodos. Perspectiva altista ainda para esse ativo. A gente vai verificar aí no gráfico de 60 minutos que o papel deixou fundo, agora fez um topo mais baixo do que o topo anterior e aqui vem deixando um fundo mais alto. Se esse fundo se concretizar, pode ser aí uma nova entrada no rompimento desse pivô de alta. Porém, o ativo acabou rompendo, voltou, perdeu um pouco de força. Então eu sugiro a gente aguardar um pouco mais, verificar se o ativo vai ganhar força e a gente passa para vocês mais ao longo da semana aí uma possível entrada em Bitcoin.
Então esse foi o nosso radar semanal. Pessoal que tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através aí do Instagram, @aoinvestmentoria. E a gente está disponível também lá no WhatsApp com o nosso grupo de estudos. Então, uma boa semana a todos, bons negócios, obrigado e até mais.